Olá, boa noite a todos. Hoje, segunda-feira, dia 11 de maio, é com muita alegria que estamos iniciando este bate-papo, Happy Hour Jurídico. Trataremos hoje sobre a inadimplência da pensão alimentícia em tempos de pandemia. Para aqueles que ainda não me conhecem, eu sou o professor Wellington e hoje eu estou aqui com o professor Ivan, uma pessoa a quem eu tenho um grande respeito e admiração, meu amigo. Professor Ivan, eu posso dizer que é um dos pensadores mais importantes dessa época contemporânea e é uma pessoa que tem, então, uma dedicação aos estudos não só do direito, como da filosofia, da antropologia e da religião. Então, eu já quero passar a palavra ao professor para suas saudações iniciais. Quero cumprimentar a todos que estão nos acompanhando pelo YouTube. Faremos o possível aqui para tratarmos de pontos bem interessantes neste nosso encontro. Por favor, professor. Excelente, professor Wellington. Eu, inicialmente, quero registrar a minha grata satisfação em fazermos parte dessa live com vistas a discutirmos um tema tão importante como este, que diz respeito ao inadimplemento da pensão alimentícia e as suas consequências. É um privilégio nos encontrarmos nessa tarde, você, que eu tanto respeito. Obrigado, professor. Muito obrigado. Professor Ivan, até para nós não criarmos aqui muita delonga e muito mistério, antes de entrarmos nas questões pontuais, eu creio que seja interessante fazermos uma introdução sobre a questão dos alimentos, para aquelas pessoas que não são da área jurídica, que estão nos acompanhando. Eu gostaria de pedir ao senhor, gentilmente, que pudesse esclarecer alguns pontos básicos sobre a obrigação alimentar. Perfeito. Os nossos participantes da sala estão nos ouvindo? Provavelmente sim, né? Ótimo, vamos lá. Professor Wellington, quando pensamos em pensão alimentícia, é preciso considerarmos que o direito estabelece critérios para que aquele que tem possibilidades de pagar a pensão e aquele que tem a necessidade a obtenha, seja por meio de uma decisão judicial, seja por meio ainda de um acordo, de um título extrajudicial, que pode inclusive ser realizado por meio de escritura pública, nas hipóteses de separação, divórcio, que são realizadas em cartório. Então, o principal tópico, quando pensamos nesse assunto pensão alimentícia, é saber que o direito apresenta rigorosas regras concernentes à obrigação alimentícia. Então, qual é a ideia do direito? É, inclusive, estabelecer critérios para forçar o devedor de alimentos a pagá-los. Então, isso é muito interessante do ponto de vista tanto teórico bem como prático. Haja vista que os alimentos dizem respeito ao mínimo que uma pessoa precisa para existir. Então, os alimentos estão relacionados à própria existência com dignidade da pessoa humana. É isso aí. Maravilha, professor. Maravilha. Bom, seguindo aí neste nosso bate-papo, então, sim, essa explicação... Happy Hour Jurídico. Sim, e essa explicação introdutória que o senhor nos deu aqui com muita clareza, então, traz a ideia da constituição desse direito material, como ele se constitui, né? Seja em relação à natureza do parentesco, que aí nós temos a imposição legal para a prestação alimentícia, temos também os alimentos decorrentes de ato ilícito, né? Aqueles... Isso é muito interessante, né? Esses alimentos... derivados da responsabilidade civil, não é, professor? Temos aquela situação da pessoa que deixa de trabalhar por conta de um ato ilícito, ela deixa de trabalhar por quê? Por sofrer limitações na sua capacidade física, daí ela passa a necessitar dos alimentos, necessitar então que alguém provenha a sua subsistência. E este alguém é aquela pessoa que lhe causou essa restrição, isso em caso de ato ilícito. E tem aquele ato ilícito também que chega a gerar o falecimento de alguém que tem o dever de prestar alimentos a outras pessoas. Aí, neste caso,
aquele que causou o ilícito prestará alimentos a quem o falecido os devia. Não é isso, professor? Exato. Então, se eventualmente, até pensarmos aqui de maneira prática, né? Eventualmente, nós nos depararmos com alguém que está esperando um ônibus em um ponto, por exemplo, surge um motorista desgovernado, está bêbado, enfim, e bate nesta pessoa que está aguardando o ônibus. Essa pessoa, por conta disso, vítima do acidente, seja ela morrendo, né? Se ela vier a falecer, os seus descendentes terão direito a requerer alimentos, de acordo com alguns critérios específicos, e se ela se tornar, por algum motivo, ficar impossibilitada do trabalho, será possível nós cogitarmos o pagamento de pensão alimentícia desta pessoa, vítima do acidente, com base na legislação em vigor. Então, são critérios muito interessantes, em que nós encontramos os alimentos decorrentes efetiva, aquelas obrigações alimentícias centradas, fundadas no ato ilícito. Maravilha, professor. Em relação à constituição do crédito, nós temos essas origens. Temos também aquela origem espontânea também. Eu posso ter uma pessoa que não tenha um dever legal e que, de forma graciosa, se obriga a prestar alimentos a alguém. Isso pode ocorrer em vida ou até mesmo através de um testamento. A pessoa pode estabelecer uma prestação alimentícia dessa natureza, não é isso, professor? Até, por exemplo, por meio de um testamento, né? Uma pessoa voluntariamente, via testamento. Isso. Então, por meio de um testamento ou algum ato de disposição de vontade, pode nascer a obrigação voluntária de prestação de alimentos. Perfeitamente. Muito bem. Então, em relação à constituição dos alimentos, o assunto até é bem tranquilo, o pessoal já tem uma noção. Eu acredito que o interesse maior agora, neste momento, caminhe para a questão do cumprimento, da execução, de como fazer valer este direito. Porque muitas pessoas... Agora nós vamos ter aqui uma análise que vai ter um conflito aqui de direitos. Por quê? O que é que nós estamos enfrentando? Uma situação de pessoas que estão tendo a redução da capacidade laborativa, ou melhor, a redução de seus ganhos financeiros. Por outro lado, temos alguém que depende, que tem as suas necessidades e depende daquela pensão. Você está sumindo. O áudio, estão me ouvindo? Vou repetir aqui então. O senhor está me ouvindo? Estou agora, perfeitamente. Retornou. Estou ouvindo agora, perfeitamente. Maravilha. Então eu estava falando... Fugiu um pouco, mas pode... Maravilha. Eu estava falando sobre a questão do cumprimento. Nessa época em que estamos vivendo, em que as pessoas estão tendo redução de ganhos, enquanto que, por outro lado, a necessidade do alimentado não tem se modificado. E nós temos aí um conflito aí desses direitos. Eu queria caminhar agora, levar a nossa conversa para a questão do cumprimento, da execução. Eu acho que seria um ponto importante para nós levarmos para essa discussão agora, neste momento. O senhor me ouviu? Está me ouvindo? Está tudo bem aí com a nossa transmissão? Estou ouvindo. É muito interessante, de fato, essa discussão a respeito dos modos de execução de alimentos, né? Tanto é que nós, quando nos deparamos com o pagamento da pensão alimentícia, coloca-se em risco a existência do credor. Então, nesse sentido, se nós temos uma pessoa, um hipossuficiente, necessitada de receber alimentos, o credor não promove o pagamento nos termos do título que assim estabeleceu, mais uma vez estaremos do risco, inclusive, de vida, porque nós bem sabemos que os alimentos estão diretamente relacionados à existência da pessoa. Então, diante disso, professor Wellington, não havendo o pagamento adequado, conforme o estabelecido dos alimentos, então se é uma pensão mensal, por exemplo, o devedor não faz o pagamento, surge espaço para a execução desses alimentos em atraso. Então, nós temos isso
nós temos a possibilidade da execução tanto por meio de prisão, ou seja, o devedor de alimentos pode ser preso, é aqui um fato extremado, né? A grande tragédia na vida do devedor de alimentos é ser preso. Mas há um outro caminho, que é a cobrança de alimentos pelas vias ordinárias, ou os métodos diferentes de prisão, corra a cobrança dos alimentos em atraso. Professor Wellington, nós, nesses modos da prisão, que existem, inclusive a cobrança acontece quando nós diante de devedores de alimentos que são empregados, não é isso? Então, há a possibilidade da cobrança via contra-cheque, não é, professor Wellington? Sim, sim. É possível, na verdade, não só é possível, como está positivado. A lei de alimentos, ela coloca esse dever de cooperação ao empregador, podendo o empregador responder criminalmente, caso não efetue o desconto em folha. Então, é um dever do empregador, como colaborador da justiça, efetuar este desconto em folha, mediante um ofício judicial, para que repasse este valor, este pagamento, ao alimentando a pessoa destinatária da pensão alimentícia. Então, não é um favor, muito pelo contrário, é um dever legal. É um dever. Sob pena de desobediência, caso não faça os descontos. Há também uma questão interessante, no que diz respeito a pagamentos de alimentos em atraso. Então, vamos imaginar que estou diante do devedor A. Esse devedor A, ele não está pagando os alimentos, está, portanto, com um débito em um valor X, e é possível, neste caso, que sejam debitados no contra-cheque, no pagamento desse devedor de alimentos que trabalha, que está registrado via CLT, etc., é possível que os atrasados também sejam debitados, não é isso? Então, além da quantia mensal periodicamente descontada, é possível também somar a este valor os valores em atraso, não é isso? As pensões alimentícias em atraso. Então, consequentemente, o que nós temos? Temos a possibilidade de acumulação entre as pensões mensais não atrasadas, mais os valores em atraso, não é, professor Wellington? Chegando aí até o limite de 50% dos rendimentos líquidos do devedor. Então, é mais um mecanismo presente na legislação para que o devedor de alimentos ele venha honrar com o seu compromisso. Perfeito, professor. Além disso, falando em mecanismo, tem um outro também muito interessante e pouco utilizado, que deveria de ser mais utilizado, então, que é a penhora sobre o crédito de FGTS. Perfeitamente, pouco sim. utilizado. Então, às vezes, a pessoa que tem a obrigação de prestar os alimentos, ele não tem dinheiro. Você entra com uma execução, porque os meios de execução, eles podem variar. Eu tenho a execução sob pena de penhora, onde eu vou buscar o patrimônio deste devedor, ou eu tenho a execução sob pena de prisão. Então, tem dois caminhos ofertados pelo legislador. Quando a pessoa opta pela execução sob pena de penhora, qual é o objetivo? É buscar bens livres e desembaraçados a satisfazer aquela dívida. E o que acontece? A pessoa está desempregada ou a pessoa está trabalhando, mas você tenta a penhora lá na conta bancária. Pede lá aquela penhora sem juros e retorna negativo. Não encontraram nada. Mas, às vezes, aquele devedor tem um vínculo empregatício já de longa data e ele tem lá um crédito muito bom, um crédito que satisfaz a dívida lá no FGTS. Então, é possível pedir a penhora do FGTS. Ah, mas e se eu não souber se ele tem crédito ou não? Peça ao juiz um ofício. O juiz oficia a Caixa Econômica Federal, oficia o CAGED para saber se a pessoa está com vínculo mesmo ou não, para levantar essas informações, não é isso, professor? Exatamente, e esta penhora do FGTS pode envolver, inclusive, as contas inativas do FGTS. É muito comum nós encontrarmos pessoas com contas inativas, ou seja, contas que há muito tempo já não movimentam, não encontram movimento,
e a partir daí é possível esse pedido da penhora do FGTS de contas inativas. Outra questão interessante a respeito desses mecanismos, é possível também, hoje, possibilitar, ou seja, viabilizar via pedido judicial, a inclusão do devedor de alimentos no cadastro de maus pagadores. Né? Então, posso incluir neste cadastro de maus pagadores, o SPC, por exemplo, podemos incluir o devedor de alimentos, o nome dele. Também no cartório de protestos, né, professor Wellington? É possível protestar o devedor de alimentos em decorrência do não pagamento da pensão alimentícia. Então, são alternativas à prisão, embora, claro, a prisão ela é utilizada em nosso país, ela está prevista na legislação em vigor, mas há também mecanismos outros para fazer valer o débito alimentar, para executá-lo, portanto. Às vezes as pessoas utilizam, né, a forma da execução sob pena de prisão como uma ideia de um revanchismo, alguma coisa do tipo, mas que eu preciso sempre analisar qual é a situação do devedor, a situação dele patrimonial. Se ele tem condições, se ele tem bens, não há necessidade de se pedir uma execução sob pena de prisão, se você pode buscar a satisfação de forma mais rápida. É preciso também colocar aqui que não é qualquer débito que autoriza a execução sob pena de prisão. Qual é o débito que me autoriza esse pedido? É aquele que compreende as 3 últimas parcelas. Então, as 3 últimas parcelas. Às vezes a pessoa está devendo pensão há 2 anos. Sim. E aí o credor não exercitou o seu direito. Não perdeu o direito de executar, mas não pode pedir a execução sob pena de prisão. Eu posso pedir, então, a execução sob pena de penhora. Posso fazer 2, então? Eu posso ter 2 processos de execução simultâneos? Posso. O objeto não é o mesmo. Eu vou delimitar o objeto. Então, num processo eu coloco os últimos 3 meses e neste sim eu peço sob pena de prisão. Aquelas que antecederem os 3 meses, eu vou pedir sob pena de penhora. Não é isso, professor Ivan? Perfeitamente. Inclusive, vale aqui destacar o seguinte: há um movimento no STJ, não é ainda uma jurisprudência, mas há um movimento no STJ voltado a dificultar o decreto de prisão quando houver outros meios para compelir o devedor a promover o pagamento dos débitos de pensão alimentícia. Então, a gente bem sabe que ocorre o seguinte: quando o devedor de alimentos ele é intimado, ele é chamado em juízo para responder a respeito do débito, há o que nós chamamos de tríplice manifestação, né? 3 hipóteses. Ele é chamado em juízo, o devedor, para pagar, provar que já pagou, ou justificar, não é, professor Wellington? Justificar o motivo pelo qual ele não pagou as pensões alimentícias. Então, às vezes, as pessoas comuns imaginam que é automática a prisão, que não há nenhum espaço de defesa para o devedor de alimentos. Então, aqui destaco, há oportunidades de defesa, sim, para o devedor de alimentos, quando ele demonstrar que o inadimplemento ocorreu de maneira involuntária, não é, professor Wellington? E, claro, não basta apenas a afirmação, ele deve comprovar que, de fato, impossibilitou-se de fazer o pagamento das pensões alimentícias pelos motivos XYZ. Então, aqui um exemplo. Vamos imaginar que estamos diante de um devedor de alimentos que ficou em um período hospitalizado, está em estágio terminal, gastando recursos financeiros significativos para o tratamento de uma determinada moléstia, de um determinado problema de saúde, não é, professor Wellington? Então, nesse caso, ele encontra argumentos não para o perdão do débito alimentar, mas encontra argumentos para evitar o decreto de prisão. Perfeito, professor. Na verdade, essa ponderação que o senhor fez, ela é muito importante sobre o tempo. Às vezes, o pensamento é esse: vou fazer a execução sob pena de prisão porque é mais rápido. Mas, na prática, como bem colocou aqui o professor Ivan, é possível que o devedor apresente a justificativa.
Nessa justificativa, nós teremos o quê? O contraditório. O juiz, antes de decretar a prisão, ele vai dar essa oportunidade ao contraditório, será apresentada a justificativa, aí ele vai ouvir o credor, vai ouvir o Ministério Público e, dependendo do conteúdo alegado, como foi dito, é necessário o quê? Uma instrução, uma prova, e isso demora. Então, entre o início da execução e o decreto da prisão, às vezes você pode ter aí o decurso de mais 6 meses, 1 ano, dependendo do tramitar deste processo. Então, e nesse quando a gente fala em justificativa plausível da inadimplência alimentar, nós nos aproximamos especificamente do coração do nosso tema de hoje, que é o seguinte, né? Será que dificuldades financeiras do devedor de alimentos, elas viabilizam o argumento para justificar a inadimplência? Então, esse é o grande problema, que é um problema que, diga-se de passagem, é novo para nós. Nós nunca nos deparamos com uma pandemia nacional e internacional que estamos experimentando nos dias atuais. Então, a partir daí, quais seriam os argumentos possíveis ou as hipóteses diante da Covid-19, diante dos decretos estaduais e municipais impondo isolamento social e o débito alimentar? Só para a gente pensar um pouco nesse contexto, vamos imaginar que nós estamos diante de um devedor de alimentos que ele é autônomo, é profissional liberal, e por conta disso teve uma redução drástica em suas receitas, e a partir daí, como pagar alimentos? Né? Como, eventualmente, ele poderá, enquanto devedor de alimentos, até mesmo tentar se defender em um pedido de prisão contra si. Então, são questões interessantes, professor Wellington, que merecem uma análise até mesmo urgente dos profissionais do direito e dos estudiosos do direito de família, como é o nosso caso. Então, a partir daí, nós conversávamos por esses dias, e você até comentou que já há algumas decisões judiciais envolvendo essa questão do devedor de alimentos diante da Covid-19. Você poderia destacar aqui para os nossos colegas, professor, a respeito dessas decisões judiciais ainda um pouco tímidas, não é isso? Relacionadas ao devedor de alimentos, com eventual decreto de prisão e a diminuição de receitas em decorrência da Covid-19? Maravilha, professor. Bom, antes de falar exatamente sobre decisões que eu andei vendo, eu creio que seja relevante colocar aqui uma informação para, de repente, um devedor e também para quem é credor saber como funciona. Primeiro passo é o seguinte: existe um título. Quando nós falamos em execução, é porque aquela obrigação alimentar já está definida em um documento esse judicial. Nós chamamos de decisão judicial transitada em julgado. Então, quer dizer, a pessoa tem uma decisão, até mesmo em liminar. Nós sabemos que uma decisão liminar também é título para execução de alimentos. Então, não há dúvida quanto ao débito. Sim, já estamos pressupondo a existência de uma decisão. Então, por que é que eu estou chamando a atenção para este detalhe? Por um motivo muito simples. Se eu tenho uma ordem judicial, ela precisa ser cumprida. Como é que o devedor faz diante de todo este cenário colocado pelo professor Ivan? Olha, falando assim informalmente, existem pessoas que dizem que a melhor defesa é o ataque. Na verdade, transportando esse adágio popular para o direito, não que seria um ataque, mas se a pessoa está sem condições, está impossibilitada de cumprir com aquilo que está no título executivo, ela deve já manejar uma ação revisional, dizendo que houve modificação nas suas condições. Por quê? Os alimentos são fixados de acordo com os critérios da necessidade, da possibilidade, verificando também uma questão proporcional. Eu posso pensar numa pessoa milionária e numa criança. Então, esse milionário que tem um filho e tem o dever de prestar alimentos,
Não é porque ele é milionário que ele vai pagar uma pensão milionária. Eu vou analisar a possibilidade dele. Ele pode pagar muito? Pode. A criança precisa do quê? Então, a partir das necessidades da criança é que são fixados esses valores. Muito bem, se eu tenho uma obrigação fixada e deve ser proporcional, é lógico, proporcional à vida que aquele pai tem condições de propor ali ao seu filho. Muito bem, pensando que eu tenho um título, se eu não tenho condições, se houve uma modificação, enquanto eu não fizer uma revisão, aquela obrigação está vencendo. Se eu tenho lá uma dívida de R$2.000 de pensão por mês, se eu, mas os meus rendimentos diminuíram, tudo bem, mas não é numa defesa que eu vou alegar isso para o juiz. O juiz vai falar, mas você não fez revisão, você precisa agir. Você precisa, aqui existe um título, você está sendo cobrado. Se você não agiu, fica um pouco difícil. Como até colocou o professor Ivan aqui. É possível que eu consiga, talvez, justificando, evitar a prisão, mas eu não vou ilidir, eu não vou afastar o débito. O débito continua porque está constituído em um título. Então, pensando agora em decisões em prisão, nós vemos que há uma corrente forte, inclusive decisões do STJ, que, como esses processos tramitam com segredo de justiça, não dá para divulgar muitos números, mas no site do TJ você encontra facilmente várias decisões. O que me chamou a atenção é o seguinte: a Justiça Paulista, estou falando do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, não tive tempo de pesquisar tribunais de outros estados, mas aqui tem valido o quê? Aplica-se o título. É prisão? Tem pedido de prisão? Tem sido, sim, decretada a prisão do devedor, mesmo em época de pandemia. O que eu verifiquei de diferente é que o TJ, em algumas decisões, tem convertido a prisão civil em prisão domiciliar para evitar o contágio. Que cá para nós, prisão domiciliar, numa época em que todos nós estamos em prisão domiciliar, me parece despropositada. Mas sim, é o que se tem feito hoje na justiça. Mas, digo aqui e repito, não é uma unanimidade. A coisa está equilibrada. Existem decisões do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que têm mandado cumprir a prisão normalmente, sem nenhuma restrição em relação à pandemia, professor Ivan. Sim. Inclusive, esta opção dos nossos tribunais em conceder prisão domiciliar, agora, em época de coronavírus, ela tem, na verdade, ela espelha uma série de decisões anteriores do STJ relativamente ao pedido de prisão avoenga. Então, só para quem nos ouve e não está adaptado com esse termo, o que acontece? O devedor de alimentos, via de regra, quando nós pensamos em relações familiares, via de regra são os pais, não é isso, professor? Sim. São os pais que são os devedores principais, elementares dos alimentos. Os avós, eles podem ser chamados para complementar os alimentos dos netos. E a partir daí, quando os avós se colocam como responsáveis, aqui não voluntários, né? Que geralmente a gente encontra os avós que auxiliam no pagamento da escola, auxiliam nas necessidades mais vitais dos netos, só que em alguns casos é possível que uma decisão judicial estabeleça a responsabilidade dos avós em pagarem alimentos. Então, nesse caso, surge a hipótese de os avós não pagarem os alimentos em decorrência de circunstâncias vinculadas, inclusive, ao coronavírus. Então, já de longa data, colocando aí algumas decisões das turmas do STJ, não é ainda decisões das sessões, né? Não há ainda decisão de uma sessão, mas das turmas do STJ, que tem concedido aos avós o direito ou a possibilidade de experimentarem o decreto de prisão domiciliar, sobretudo quando nós pensamos em avós já de idade avançada. É claro, isto não é algo 100% possível, mas há uma tendência do STJ, na hipótese de devedores de alimentos em atraso, ao invés da prisão no centro de detenção provisória, enfim, eles são presos, digamos assim,
de maneira provisória, claro, mas são presos domiciliarmente. Esse é o termo mais adequado. Então, olha só que interessante. Aquilo que o STJ havia atribuindo aos avós, empresta agora para a hipótese dos devedores em época de pandemia. Mas volto aqui a dizer, a prisão domiciliar dos avós, quando encontramos esta possibilidade no STJ, sobretudo está relacionado a avós já de avançada idade. Mas vale dizer, isso não é um ponto fechado já na jurisprudência do STJ. Mesmo porque nós bem sabemos que, principalmente em regiões um pouco mais empobrecidas do nosso país, nós encontramos avós que estão aí na faixa de 30 e poucos anos de idade. Então, nesse caso, esses avós, na hipótese de inadimplência da pensão alimentícia, por ainda serem jovens, poderão serem presos, responder à prisão, não domiciliar, mas aqui a prisão civil do devedor de alimentos da maneira convencional. Então, nós encontramos, só para citar aqui, posicionamentos dos dois lados, inclusive na jurisprudência. Alguns que entendem que a prisão dos avós não é permitida, outros que entendem que é permitida. Aqueles que entendem que se vai decretar a prisão de um avô, dos avós, essa prisão deve ser domiciliar. Mas há também posicionamentos mais radicais da jurisprudência que estabelece a prisão avoenga, a prisão dos avós por débito alimentar, independentemente da idade, diga-se de passagem. Sim, sim. Sobre essa questão da prisão dos avós, é uma questão muito delicada mesmo e sensível, né, professor? Essa questão da idade, das condições, da saúde, e quando falamos aqui em pensão ou responsabilidade pela pensão aos avós, atribuída aos avós, devemos sempre lembrar o seguinte: quando eu transmito para mais um grau de ascendência essa responsabilidade, já que os avós são ascendentes em segundo grau em relação ao neto, é importante destacar que o Código Civil também estabelece um critério para isto. Ele diz o seguinte: se essa responsabilidade é transmitida para mais um grau, para mais uma geração, deve ser compartilhada. Então, se eu vou atribuir a responsabilidade aos avós, que seja aos avós. Não fica somente, por exemplo, se a obrigação se transmite para a avó materna, ela deve ser compartilhada também com a avó ou os avós paternos. Perfeitamente. Porque aí a pessoa também vai sentir, fala, puxa vida, né? Vou pedir a prisão da minha sogra, porque não podemos dizer ex-sogra, porque sogra é para sempre, como diz o Código Civil. O vínculo por afinidade em linha reta não se extingue. Então, sogra, você que tem uma sogra, é para sempre. Você que já se casou mais de uma vez, você tem mais de uma sogra, né? Então, eu não vou pedir... Se eu pedir a prisão da minha sogra, eu posso saber que, eventualmente, este pedido poderá refletir também nos meus pais, já que há uma solidariedade, um compartilhamento nesta responsabilidade. Não é isso, professor? Perfeitamente. Então, eu acredito que vale a pena, nesse instante, nós fazermos uma síntese, professor Wellington, dessa questão relacionada ao inadimplemento de alimentos em período de coronavírus, né, em tempos de pandemia. Então, aqui, só para resgatar algumas ideias, vale a pena destacar o seguinte: é possível, sim, requerer a revisional de alimentos, né, isto em proveito do devedor de alimentos. Então, em proveito do devedor de alimentos, é possível nós falarmos em revisional, não é isso, professor Wellington? Perfeito. Além disso, é possível que o devedor de alimentos suporte o decreto de prisão, agora, com uma espécie de comutação dos nossos tribunais, uma comutação possível, mas não com 100% de certeza, mas uma comutação possível, deste decreto de prisão do devedor de alimentos se transformar em prisão alimentar, aliás, em prisão domiciliar. Agora, diante destas perspectivas,
Podemos ainda dar um salto nesse instante, professor Wellington, envolvendo a questão das visitas. Como fica o direito de visitas daquele que recebeu em seu proveito o direito de visitar o filho ou o neto, né? Temos desses casos também. Então, como fica, em tempo de pandemia, a possibilidade de visitas? É um tema muito interessante que eu deixo a você, professor Wellington. Eu sei que você trabalha muito, tem atuado no direito de regulamentação de visitas, e veio agora à minha mente essa questão, que é interessante a todos que eventualmente têm regulamentado o direito de visita. Muito bem, obrigado pela pergunta, professor. E é realmente uma questão muito sensível, muito delicada, e aqui, mais do que nunca, mais do que direito, nós devemos olhar pelo lado do bom senso. O que é o bom senso? Bom, se eu tenho um título, assim como tem um título lá na questão dos alimentos, eu tenho um título que me dá o direito a essa visita. Quando nós falamos em visita, é uma coisa que por parte até da área técnica psicológica, é algo criticado, porque traduz uma ideia de uma relação artificial, né? Aquele que faz a visita, ele só vai naquele dia, leva um presente e não cria aquele vínculo afetivo, que na verdade é o único meio quando se tem uma guarda chamada unilateral. O ideal é que as guardas sejam fixadas de forma compartilhada, sendo essa regra preferida pelo nosso legislador, mas às vezes isso na prática se torna inviável, portanto temos a guarda unilateral. Com a guarda unilateral, aquele que não detém a guarda passa a ter o direito de visitas. Quando falamos em direito de visitas, já surge até a ideia do dano também afetivo, mas depois podemos até falar sobre isso numa outra ocasião. Bom, como é que ficaria essa visita? Devem ser analisadas as questões de risco. Como assim? A criança saindo de casa, indo para a casa do pai, indo para a casa da mãe. Vamos analisar o risco. Se o pai, o que manda o bom senso aqui, se o pai está trabalhando em home office, o pai ele detém o direito de visita aqui no caso, que pode ser a mãe também, às vezes a criança fica com o pai e a mãe tem o direito de visita. Mas enfim, aquele que tem o direito de visita está em casa, não está se expondo a risco algum de contágio, não há motivos para se colocar alguma resistência a essa visita. Não vejo motivos, mesmo porque agora é um momento em que as pessoas estão ficando mais em casa, então é um momento propício até para a criação desses laços afetivos. Eu não vejo nenhum tipo de restrição a isso. Agora, como eu disse, é o bom senso que impera. Vamos analisar as condições desse pai. Condições que eu digo trabalha em hospital. É uma pessoa que está altamente exposta ao risco de contágio. Seja ele um médico, seja ele um enfermeiro, enfim, qualquer função que ele exerça dentro de um hospital. É uma pessoa que está tendo um contato muito direto com pessoas contaminadas. Então, não nos parece recomendável que essas visitas sejam feitas. Como eu disse, é uma questão de bom senso. Você fala assim, mas ele não tem o direito, ele não tem um título? Tem. Mas eu tenho certeza que pelo amor que ele tem ao filho... mas a criança, então eu posso analisar sob outra ótica. A criança, ela, pelo menos é o que tem dito as autoridades de saúde, o risco de letalidade é baixa, ou quase zero. A questão não é essa. A criança, ainda que seja baixa, existe algum risco, e mais, ela também é um potencial agente transmissor do vírus. Então, se essa criança se contamina, vai contaminar outros membros da família. Por mais triste que seja fazer essa afirmação aqui, por mais triste que seja, é necessário agora, neste momento, o quê? Cautela. Cautela, bom senso, diálogo. Não, professor. Se aquele que tem direito à visita, ele atua em alguma atividade de risco, ele nos coloca diante da possibilidade de colocar em risco a saúde e vida da criança. Então, nós encontramos aqui direitos em choque. De um lado, o direito à visita, do outro lado, o direito à vida, saúde e segurança daquele que é visitado. E diante desses direitos em choque, penso eu,
que, havendo aqui direito à visita propriamente dito e o direito da saúde, vida e segurança do visitado, por certo, que sobressai nesses direitos em choque é a saúde, vida e segurança. Então, acredito que nesse extremo seja possível até mesmo, se chegarmos ao extremo, um pronunciamento judicial que venha suspender, pelo menos por esse período, o direito à visita, para preservar essa questão de saúde pública que se eleva nesses direitos em choque, para que haja preservação da saúde, vida e segurança da criança, bem como do núcleo familiar, onde a criança fica na maior parte do tempo. Isso é uma questão muito interessante, como você bem ressaltou, é uma questão sensível, mas quando estamos diante, você bem ressaltou, com direitos em choque, precisamos fazer uma análise criteriosa com vistas a preservar o bem jurídico de maior importância, nesse caso, saúde, vida e segurança. Professor Wellington, sei que o tempo está avançando, eu conversaria com você vários dias sobre esse assunto. Muito bom. Mas, Wellington, nós bem sabemos também que há a possibilidade de nos depararmos com a alienação parental nesse cenário de pandemia. Como que o professor Wellington entende essa possibilidade e as consequências da alienação parental em tempos de pandemia, notadamente diante, por exemplo, do não pagamento da pensão alimentícia e, por conta disso, ocorrer a alienação parental nesse cenário que estamos assistindo nos dias atuais? Quais seriam as consequências? Poxa, excelente pergunta, professor Ivan. Na verdade, para quem não sabe o que é alienação parental, é uma forma que um dos genitores, geralmente um dos genitores, porque isso pode ser praticado até por terceiros, tá? Então, pessoas que estão no convívio ali da guarda da criança, ele faz o quê? Ele aliena o jovem, a criança, ou seja, ele vai trabalhar na cabeça daquela criança contra o pai ou contra a mãe, contra aquele que não está com a guarda. Passa a falar mal do outro, de modo a criar na criança uma certa resistência em relação ao outro genitor. Olha que coisa terrível. Então, isto é alienação parental. E essa alienação parental, ela pode causar estragos gravíssimos. Pode causar a chamada síndrome da alienação parental. Esta síndrome, então, é a doença que se desenvolve por conta dessa prática nefasta, uma prática que devemos repudiar. Porque a criança, imaginem a situação ali de conflito que é criada na cabeça da criança. Ela tem amor por ambos e, de repente, ela fica no meio de uma disputa, ou pelo menos ouvindo uma pessoa que ela tem amor falando mal de outra pessoa que ela tem amor. Então, ela fica numa situação complicada. Bom, em tempos de pandemia ou não, nós temos uma lei, professor, de 2010, que trata da alienação parental e quais são as consequências para quem faz. A pessoa pode praticar atos de alienação por conta do pagamento, como acontece, às vezes por conta de algo mal resolvido no término de um relacionamento, e fica ali trabalhando de forma negativa a imagem do outro. Nestes casos, a legislação fala claramente o quê? Olha só, eu vou falar da pena mais leve até a mais grave, então, para não ficar descendo aqui a legislação abaixo. A pena mais leve, o juiz vai analisar a gravidade do caso, é isso que diz a lei. Numa situação mais tranquila, vamos dizer assim, ele pode advertir, essa é a pena mais leve. A pena mais grave, ele pode chegar a determinar a suspensão do poder familiar. Ele não retira, mas ele pode suspender o poder familiar. E uma pena intermediária, que é aplicada também com certa frequência, é a inversão da guarda. Então, aquele que aliena e tem a guarda, ele perde a guarda, o juiz inverte. O juiz pode até inverter ou determinar uma guarda compartilhada, mas não é recomendável, dependendo da situação, fazer uma guarda compartilhada. Por quê? Porque aquela alienação vai continuar. Tudo isso o juiz decide com base em estudos, não existe uma fórmula pronta. O juiz ele vai se valer do quê? Dos auxiliares da justiça. São estudos preparados por quem?
psicólogos, assistentes sociais, que dão todo um suporte, um amparo, fazem um excelente trabalho, dando suporte para a decisão do juiz e sempre também com a opinião, o apoio do Ministério Público, que atua como fiscal da lei. Não é isso, professor Ivan? Perfeitamente. E nesses termos, professor Wellington, é preciso que nós consideremos que esse estado de coisas que nós estamos vivendo no país vai gerar um potencial gigantesco para o inadimplemento de obrigações, inclusive obrigações alimentares. Então, eu tenho a impressão que nós, estudiosos e práticos do direito, todas as pessoas no país, de certa maneira, seremos compelidos a lidar com a inadimplência num patamar que nunca chegamos a enfrentar. Então, esse tema, pensão alimentícia e inadimplemento da obrigação alimentar, se mostra como um tema urgente e, como anotei ontem, um tema urgente e de utilidade pública. Então, eu acredito que essas considerações preliminares que fizemos, elas se apresentam extremamente relevantes a todos nós. Eu deixo aqui os meus melhores cumprimentos aos nossos alunos que nos assistiram nesse instante, aos amigos que também acompanharam a transmissão, e desejo a todos muita saúde e muita perseverança nestes dias especiais que estamos a enfrentar. Professor Wellington. Muito obrigado, professor Ivan. Antes de fazer aqui o meu encerramento também, só quero destacar uma coisa que me perguntaram hoje, que é Sim. sobre alvará. Às vezes a pessoa tem um dinheiro lá de uma pensão para receber e não consegue. Às vezes culpa o advogado, alguma coisa do tipo. O detalhe é o seguinte, nós estamos com um trabalho, nós não, o tribunal está trabalhando 100% remoto. Se o seu processo for físico, este alvará não vai sair tão cedo, porque os processos estão no fórum e os funcionários estão trabalhando de casa apenas em processos digitais. Então, é preciso se atentar a este detalhe. Bom, respondida essa questão que me formularam, quero mais uma vez agradecer aqui ao professor Ivan pela dedicação do seu tempo, pela clareza, enfim, por toda a participação. Agradeço a você que está aqui nos assistindo, amigo, familiar, enfim, aluno, professor, colega, que está aqui acompanhando a nossa transmissão. Tenho certeza, eu gostei muito, foi muito agradável, passou muito rápido o tempo, daqui a pouco nós entramos em aula também, o professor Ivan acredita que tem aula agora à noite também, mas podemos marcar mais para frente uma outra conversa. Essa foi uma primeira conversa, nós não tínhamos aqui o propósito de esgotar o assunto ou de cravar alguma regra, mas apenas de introduzir essa discussão, né, que deve ser a cada dia fomentada. Professor Ivan, mais uma vez, meu muito obrigado, e eu quero aproveitar para fazer uma propaganda aqui. Amanhã o professor Ivan tem uma live, não é isso, professor? Gostaria que o senhor falasse para nós, por favor. Sim, amanhã eu tenho uma live no Insta, em que o tema é o escândalo da fé em tempos de pandemia. Então, eu irei abordar aspectos jurídicos, aspectos antropológicos e também aspectos religiosos a respeito deste momento singular que estamos vivenciando, em que, às vezes, professor Wellington, a fé é utilizada como instrumento econômico, mas também a fé é utilizada como um mecanismo de amparo às pessoas que estão confinadas em seus lares, estão em busca, inclusive, de suportes para que possam, a partir daí, suportar o fardo deste momento que vivenciamos. Então, será uma análise crítica, imperdível, digamos assim, deste momento. Então, o escândalo da fé em tempos de pandemia. Professor Wellington, aproveitando, eu verifiquei que há várias perguntas dos participantes. Sugiro que nós venhamos responder essas perguntas a posteriori, pode ser? Perfeito. Assim, terão as respectivas respostas às suas indagações e até mesmo a provocação para o diálogo,
que é muito gratificante isso, né? Um happy hour como esse, ele tem o objetivo, de fato, de fomentar o diálogo. Então, vamos aí, a posteriori, responder essas perguntas. E reitero, fica aqui o convite solene para que os nossos ouvintes, nesse instante, assistam amanhã a minha live, O Escândalo da Fé em Tempos de Pandemia. Está divulgado nas minhas redes sociais e também no meu próprio Insta, Professor Durães no meu Instagram. Perfeito. Muito obrigado, professor Ivan, mais uma vez. Mais uma vez, obrigado a todos. Desejo a todos uma excelente noite e aqueles que terão uma aula, agora uma boa aula. Obrigado. Até a próxima. Grande abraço a todos. Um abraço.